Olá, amigos tricolores. Vamos falar aqui um pouquinho, então, infelizmente, da eliminação do São Paulo dentro do Campeonato Paulista. Agora quem vai para a final é o Corinthians recebendo o Palmeiras, né? Bom, antes até do jogo de hoje, do jogo desta noite de segunda-feira, eu comentava, através das minhas mídias sociais, que jogos assim geralmente são definidos em detalhes, porque são jogos de equipes que, apesar do Palmeiras ter uma certa uma superioridade, já teve muito mais superioridade que o São Paulo tecnicamente. Hoje tem um pouco a mais de superioridade técnica e jogava em casa, mas jogos assim muitas vezes são definidos nos detalhes. E infelizmente os detalhes conspiraram contra nós. Primeiro detalhe, e é um detalhe que há muito tempo já nos incomoda nós torcedores são paulinos. Goleiro Rafael. A sua inconstância é capaz de fazer uma defesa milagrosa e de fazer uma grande bobagem. Como que vai se meter a tocar para o Arboleda sem sequer olhar onde estava o Arboleda? Colocou numa fogueira danada, né? E aí vem aí o segundo detalhe e o pior de todos, apesar de ocasionado pelo primeiro detalhe do Rafael. Qual que é? O Vitor Roque, malandrão, foi para cima do Arboleda para aplicar o drible. O Arboleda, ele estava com a perna à frente. Sim, estava. Mas podem reparar que o Vitor Roque, muito malandro, quando ele bota a bola à frente, ele praticamente mergulha sobre a perna do Arboleda. E do que o Vitor Roque põe a bola à frente e que vai ver que o Vitor Roque pode passar por ele, ele tira a perna. Então, assim, a arbitragem influenciou sim no resultado da partida. Influenciou. Porque de mais a mais, Palmeiras teve chance? Teve. São Paulo também teve chance. Aliás, o São Paulo teve duas grandes chances, né? Com o Caleri de cabeça, bolas que passaram perto. Infelizmente, o Caleri realmente não está vivendo um bom momento, apesar de toda a sua batalha e sua briga, né? E nem digo, olha, o São Paulo foi mal, o São Paulo perdeu porque o Caleri foi mal. Nada disso. Daqui a pouco eu vou fazer uma análise rápida aqui, jogador a jogador. Então, no frigir dos ovos, olha, eu poderia estar aqui fazendo um vídeo falando assim, olha, fomos eliminados, foi pau a pau, né? Acabamos chegando aos pênaltis, nos pênaltis fomos eliminados. Como poderia estar aqui comemorando até uma vitória nos pênaltis? Mas, no frigir dos ovos, a arbitragem, a somatória do primeiro erro do Rafael acabou provocando o segundo e maior erro de todos, que é o do árbitro. Não tem como dissociar o erro da arbitragem nessa partida, né? Até porque foi um jogo bem parelho, bem parelho. O São Paulo começou bem o primeiro tempo. Nos primeiros 15 minutos, dava a impressão que o São Paulo estava jogando... Não é que, nossa, que facilidade, estava jogando em casa. Porque, gostem ou não, e quando saiu a escalação do São Paulo cerca de uma hora antes do jogo, com o Oscar fazendo papel de segundo volante, e então todo mundo achando que o Marcos Antônio seria o segundo volante, gostem ou não, muitos São Paulinos criticaram e falaram assim, pô, cara, o Zubeldia jogou o São Paulo na vala nessa partida, porque vai ficar totalmente sem marcação no meio de campo, na proteção da sua defesa. E palmeirenses, inclusive lá na Rádio Energia, comemorando a escalação do Oscar como segundo volante, que qual era o pensamento mais lógico ali? O Palmeiras vai para cima, o São Paulo não vai conseguir segurar, tendo inclusive o Oscar como um protetor da defesa ao lado do Alisson. Mas o que nós vimos? Nós vimos um São Paulo que, por ter o Oscar mais recuado, conseguia sair, sim, a defesa tendo ali o Alisson, o Oscar, o Enzo Dias, principalmente pelo lado esquerdo, saindo bem. E o Oscar, ali pelo meio, quando tinha retomado... Aliás, o Oscar roubou muita bola, interceptou muita bola no setor dele, mais recuado. E quantas vezes não foram passes precisos do Oscar para os homens de frente? Teve uma bola maravilhosa lá para o Lucas Moura, e o Lucas, para mim, foi um dos melhores do São Paulo, sempre infernizando pegando a defesa do Palmeiras, às vezes, na correria, né? Pegando a defesa nas costas da defesa
do Palmeiras. Aí você fala, pô, mas e o Palmeiras? O Palmeiras depois ele adiantou um pouquinho mais, começou a marcar um pouco melhor ali no meio de campo, mas também não conseguia entrar na área do São Paulo, porque a trinca defensiva do São Paulo, com o Arboleda, com o Ferrarese e com o Alan Franco, estava impedindo todas as chegadas da equipe do Palmeiras. O Palmeiras tentava muitos chutes de fora, muitos. Teve uma com o Vanderlan, que eu lembro, passou muito perto. Teve outro belo chute, agora eu não lembro, mas foram uns 2 ou 3 belos chutes de fora da área, porque o Palmeiras não conseguia entrar na área do São Paulo. E o Oscar, quando retomava essa bola ali à frente da área tricolor, sabia como acionar, né? Então o São Paulo, no contra-ataque, também poderia ser mais perigoso. E por que poderia ser mais perigoso? Porque eu entendo que o Lucas ficou sem um companheiro ideal. O Luciano foi pro jogo, porque uma vez que o Oscar foi recuado, quem é que foi pro lugar ali do Oscar? O Luciano. Mas o Luciano não se mostrou em nenhum momento um grande companheiro do Lucas nas articulações de jogadas de contra-ataque para ajudar também a abastecer o Caleri. Então, basicamente, a gente vivia das arrancadas do Lucas, ou às vezes até do Enzo Dias pela esquerda, né? Um pouco menos o Cédric, e em alguma delas a gente teve ali alguma possibilidade de contra-ataque, mas o São Paulo não conseguia chegar com muito perigo. Mas era um jogo pau a pau, alternava. Primeiro o São Paulo tinha mais posse de bola, isso eu tô falando no primeiro tempo. E depois, numa marcação ali de saída de bola do São Paulo, bem no finzinho do primeiro tempo, essa bobagem toda que vocês já viram, e a péssima arbitragem marcando o pênalti. Ainda na sequência, quase o Caleri, numa bola alçada na área, conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, mas não foi possível. Não foi possível. Fomos para o segundo tempo, o São Paulo tinha posse de bola, o Palmeiras se fechou, o Palmeiras com muita correria, lógico, a gente não pode desprezar aqui a qualidade de briga, a qualidade técnica também do time do Palmeiras, mas por boa parte do segundo tempo, quem tinha posse de bola era o São Paulo, e o Palmeiras só jogando no erro do tricolor. Fato é que, depois, o São Paulo foi fazendo as suas mexidas, o Cédric saiu, o Ferrarese passou a ocupar a lateral direita. Na saída do Cédric, a gente teve a entrada do Ferreirinha. O Ferreirinha conseguiu algumas escapadas pelo meio, mas o São Paulo, ele driblava 1, 2, 3 na hora de passar. A defesa do Palmeiras interceptava, ou às vezes o passe não era tão bom. Depois eu até anotei aqui outras substituições. O Alan Franco foi um monstro, né? Mas eu acho que ele estava meio machucado, saiu. Isso aos 26 do segundo tempo, entrou o Sabino. Aí o Ferrarese saiu, entrou o Igor Vinícius, com o Igor Vinícius piorou, era melhor ter o Ferrarese. E o Luciano saiu para a entrada do André Silva. Aqui pouco mudou. O que aconteceu é que o André Silva e o Caleri ficaram mais enfiados dentro da área, e quando passou ali dos 30 minutos, já não tinha mais organização. O que tinha era o Oscar, que para mim foi o melhor do São Paulo disparado, consciente, com qualidade, né? Enxergando quantas vezes a passagem de algum jogador pela direita, pelo meio, né? A passagem do Enzo pelo lado, e até dessa maneira o São Paulo quase conseguiu um gol com o Caleri numa subida de cabeça, a bola passou muito perto também da trave. E o Palmeiras explorando os contra-ataques, essa foi a tônica. Não existia mais basicamente organização por parte do São Paulo. O que existia era muita vontade, era jogar bola na área, era tentar uma bola aérea, era tentar uma jogada individual. O São Paulo foi super guerreiro, mas eu não vou aqui chegar, como muitos fazem, né? Assim, o São Paulo levou o título de merecíamos o empate. Não, não. O São Paulo foi pau a pau. O São Paulo, a meu ver, se não mostrou um grande futebol, mas uma coisa mostrou demais, que às vezes a gente não via no São Paulo jogando na casa dos adversários: personalidade. Em nenhum momento pareceu que o São Paulo esteve suscetível, porque a torcida pressionou. De maneira nenhuma. A única coisa que desestabilizou definitivamente o São Paulo, que estava relativamente bem no jogo, foi o erro do Rafael
e a arbitragem. Arbitragem. Fica para mim, sim, agora, na sequência, apesar que agora a gente vai ter o quê? Uma folga enorme, mas fica para mim, sim, que 3-5-2 é o melhor sistema, né? Que o Zubeldia, apesar de todas as críticas de boa parte da imprensa, da mídia, de torcedores, ele acabou, na prática, mostrando que a colocação do Oscar como segundo volante, um grande organizador, enxergando muitos jogadores do São Paulo em condições de criar contra-ataques, de criar boas jogadas no meio, e que, na minha opinião, só não foram mais efetivas porque o Lucas não tinha um companheiro à sua altura. O Luciano praticamente, para mim, não jogou nada, né? Gostei. Então agora falando individualmente, bom, o Rafael, cara, ele fez algumas defesas, tal, mas assim, o erro, não é que o erro é imperdoável, mas colaborou demais para a classificação do Palmeiras. Repito, a gente poderia agora estar lamentando a derrota, mas certamente, talvez, quem sabe, lamentando a derrota nos pênaltis. Porque na bola ali jogada, né, no pau a pau ali, desculpa, isso era jogo pelo que os dois fizeram para ser decidido nos pênaltis. Nenhum dos dois times falou assim, nossa, tivemos chances incríveis, maravilhosas. Não, de maneira nenhuma. Foi um jogo, foi um clássico, uma decisão, né? É um jogo decisivo, por isso eu falo uma decisão, né? Onde muitas vezes ali a gente vai muito na base da garra e chega um momento do jogo que você não tem mais organização. E principalmente quando você foi abalado pela arbitragem, ali você já tá com os nervos à flor da pele. Gostei do Enzo, gostei demais. Alan Franco, Ferrarese, Arboleda, monstros. Enzo Dias, monstros. Cedric, eu não gostei tanto, não. O Alisson, eu acho que ele fez uma partida razoável. Oscar, um monstro. Ele não só foi um cara que interceptou bolas, soube distribuir os contra-ataques, né? É uma bola parada perigosa, ele é o maestro tricolor. Ele foi... Quem via ali o Oscar fala assim, se não puserem dois em cima do Oscar, né, ele vai enxergar sempre alguém livre. E enxergou sempre alguém livre. Lucas, aquele motorzinho, aquela briga que a gente espera, foi só parado na base da pancada. Caleri, assim, brigador, mas infelizmente ele perdeu aí, principalmente uma chance, logo na sequência do gol do Palmeiras de pênalti, ele perdeu uma chance, são aquelas chances que você fala, em jogo assim poucas surgem e você não pode perder, né? Será que o André Silva faria aquele gol de cabeça? Não sabemos, mas fica o questionamento. Dos que entraram, o Ferreirinha, muito drible, mas ali, naquele momento que ele entra, que tenta resolver tudo sozinho, ele dribla 1, 2, 3, mas já tá todo mundo desorganizado, a equipe já não sabe mais direito o seu posicionamento em campo, é muito mais a vontade de vencer do que entender os métodos para se chegar à vitória. Então fica o meu destaque aí, o trio de zaga do São Paulo, incrível. Enzo Dias, olha, vai ser difícil o Wendel, hein? O Wendel tirar essa vaga aí do Enzo Dias. Enzo Dias, uma fortaleza. Oscar e Lucas, para mim, foram incríveis. Esqueci de algum jogador? Acho que não esqueci não, né? Acho que não esqueci aí de nenhum jogador. E para mim, o Luciano, e não é porque ele, não pega o pé do Luciano, etc e tal, mas não acho que o Luciano acrescentou nada ao São Paulo, principalmente na questão de assistir ali ao Caleri e o Lucas no meio de campo. Bom, uma folga incrível agora. Se o São Paulo já vinha melhorando, e entendo que hoje o São Paulo acabou perdendo por causa de arbitragem, acho que as coisas só podem melhorar. Não vamos esquecer, pegamos o Palmeiras, um time dificílimo. Então a gente vai ter muito tempo para treinar. Vem aí Libertadores de América, vem aí o Campeonato Brasileiro. E não acho que esse seja o tipo de derrota que faz, poxa, elimina as nossas expectativas. Não acho que é o tipo de derrota que traz danos aí na percepção sobre o trabalho do Zubeldia. Acho que assim, tudo que o Zubeldia vinha fazendo um pouco antes realmente era danoso. Acho que agora a gente vê um time
melhor, mais bem colocado em campo do que a gente tinha antes. Gente, então é isso aí. Esse é o meu recado. Sinceramente, muito mais puto com a arbitragem do que aborrecido pela eliminação do São Paulo. Comente, o que você acha? Tá? Tamo aí, aqui no YouTube. Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, tá? E tem muitos vídeos vindo aí pela frente, hein? Muitos vídeos vindo aí pela frente. É só um reinício aí do nosso canal. Tenho certeza que vão trazer muitos conteúdos que a galera São Paulina vai curtir demais. Muito obrigado pela sua atenção.